Boa noite. Que bom poder estar de volta a esse culto da noite, falar para os irmãos aqui. Essa série que está começando hoje, o pastor Lisânias, hoje pela manhã, deu uma palavra tão gostosa para a gente, para o nosso coração, e eu vim para fazer o copy and paste, copiar e colar aqui essa noite para vocês. Sem dúvida, Deus tem algo precioso para a gente nesse livro de Abacuque. É um livro tão atual, um livro que tem a ver muito com a realidade que nós estamos vivendo no país, seja no macro, quando nós pensamos como país, quando nós pensamos sobre estruturas que nós temos nesse país, mas também no micro, quando isso chega até a nós, o que Deus está falando no meio da nossa, no nosso momento em que estamos confusos. E do desespero à esperança é uma série que vai nos abrir aqui cada dia. São 3 capítulos de um profeta menor chamado Abacuque, que vive em tempos de confusão de mente, tempos em que as pessoas ficam perdidas, em que aquelas esperanças, aqueles sonhos que as pessoas vão fazendo para as suas vidas, para o seu futuro, para o final da sua vida, parece que vão tudo se desmoronando, em todos os sentidos. Então, é nesse momento que Deus quer falar com a gente, é nesse momento que Deus está operando, independente do que nós pensamos, e isso é o que nós vamos ver essa noite aqui. Do desespero à esperança. Venha em todos os domingos participar desses cultos que vão ser cultos de bastante descoberta espiritual para cada um de nós. O que Deus está fazendo nesse mundo, o que nós pensamos que Deus está fazendo nesse mundo. Tem uma diferença muito grande, que nós vamos ver aqui através dos exemplos desse homem chamado Abacuque, que viveu numa época de transtornos muito grandes, né, na sua história. Muito bem, mas antes de começar a discorrer um pouco sobre o capítulo 1, eu gostaria de te animar a se inscrever também no nosso curso do CFM, o curso de formação missional. É um curso que nós damos aqui durante o semestre inteiro. Então, é um curso que vai desde capelania hospitalar, vamos ter capelania carcerária, vamos ter capelania hospitalar, vamos ter cursos aqui que tem a ver muito com o ministério de cada um de nós. Se você quer se envolver com algum ministério que tenha a ver com a evangelização, que tenha a ver com tocar pessoas, de mudar o contexto desse país, como o pastor disse, estamos em diferentes frentes aqui. O ano que vem nós vamos até lá visitar os ribeirinhos, num barco. Nós podemos levar até 30 pessoas. Nossa igreja está preparando aí um projeto bacana para visitar esse pessoal. Estamos indo para o sertão e queremos saber o que Deus está fazendo lá no sertão, onde as crianças nascem e já são adotadas ilegalmente, ou então tráfico de órgãos. Nós queremos ver tudo isso de perto e saber como Deus pode usar a nossa igreja no meio de um caos como esse. Amém? Isso é parte de tudo que você está cooperando aqui na sua igreja, né? Essa aqui é a nossa igreja que Deus nos colocou para abençoar o povo dessa terra. Muito bem, abre aí a sua Bíblia em Abacuque capítulo 1. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos, e você vai perceber aqui que é um livro muito bacana. Parece que Deus está falando para nós nesse momento aqui. Vamos ver? Abacuque 1, versos de 1 a 4, diz o seguinte: aqui é a advertência, oráculos de Deus, né, revelado ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida.
Eu coloquei um título para esses primeiros 4 versículos aqui, quando crer em Deus não faz sentido. Eu não sei se já aconteceu com você, de você perguntar, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa situação? Por que esse pessoal que está no Lava Jato não é preso? Por que tanta gente comete injustiça? Trilhões, bilhões estão sendo gastos com situações de benefícios pessoais. Senhor, até quando? Em termos macro, esse homem aqui ele tem uma interrogação na cabeça dele. Ele está passando por confusão mental diante daquilo que ele está vendo. Na verdade, todo profeta no Velho Testamento, ele representa Deus diante do povo e representa o povo diante de Deus. Você vai ver que em Isaías, quando você lê Isaías, você vê um profeta maior, e aqui ele é maior não porque ele escreveu coisas grandes e tal, não, é porque o relato dele é maior do que o relato de um profeta menor. Aqui nós estamos falando de Abacuque, um profeta menor. São poucos versículos, 3 colocados dentro de 3 capítulos aqui, que nós vamos estudar, um a cada domingo, os 4 domingos que nós vamos ter aí, vamos estudar todos eles. Mas é interessante que ele está aqui tendo uma interrogação pessoal. Ele está vendo a situação do ser humano da sua época e está incomodado, está indignado. Ele olha a situação do povo que não tem voz e fica indignado. Ele olha a situação daqueles injustiçados e fica clamando a Deus. Parece que ele conversa, representa o povo agora para Deus. Ele não está percebendo que Deus está falando, mas ele quer dizer para Deus aquilo que está no seu coração. E hoje pela manhã nós vimos como Deus é tão manso e humilde como ele diz. O próprio Cristo diz que nós precisamos tomar essas características de ser manso e humilde para entender a situação de opróbrio humano que nós às vezes nos encontramos. Essa questão da gente fazer essas perguntas para Deus, porque a gente não entende o que está acontecendo, por que tanta injustiça? Quando você olha esse mundo, assim como esse homem está vendo, havia nesse momento aqui, essa época é caracterizada por uma intensa injustiça social. É isso que Abacuque está trazendo para nós aqui. Ele não está satisfeito. Ele não consegue fazer essa conexão entre um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus que honra a sua palavra, com a situação que o povo está vivendo. E parte disso causada pelo próprio povo que conhecia Deus, que não conseguia ver o futuro deles mesmos, o perigo que estava incorrendo em não obedecer a Deus. E ele está indignado, Senhor, até quando? E quando significa urgência? Quando significa tempo? Até quando nós vamos aguentar essa situação? Até quando nós vamos ver o que está acontecendo sem que tu coloques tua mão, o teu juízo, e traga essa verdade que só tu podes trazer? Aparentemente, ele está sentindo que Deus não está interessado nas situações que o povo está vivendo. Talvez essa seja até o nosso sentimento quando a gente vê tanta injustiça nesse país. Quando a gente percebe tanto descaso com o pobre, tantas situações que o povo é empurrado para se tornar escravo do pecado. Essa situação que qualquer filho de Deus, que qualquer pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, ela sente diante da circunstância que ela vive no seu pedaço onde Deus a colocou. É interessante, eu não consigo perceber um Deus que não esteja interessado na política. Eu não consigo ver um Deus que não está interessado na economia.
Eu não consigo ver um Deus que não está interessado na condição social do povo. Porque toda a história bíblica, você vai ver um Deus que tem interesse no opresso, que quer livrar o opresso. Não exclusivamente, mas ele faz uma opção de olhar para aqueles que estão oprimidos e tirá-lo da sua opressão. E tirar do seu descaso e trazê-lo para a sua verdade, que é bem diferente daquilo que nós entendemos dele. Aqui esse homem está conversando com Deus. Ele está jogando fora o que está no seu coração. Isso é bom. Falando de forma micro, falando de forma humana, eu preciso fazer isso. Eu sou humano, carne e osso. Chega no final do mês, eu tenho que pagar minhas contas. No final do mês, você tem que fazer, aquelas continhas e vai terminando o dinheiro. Essa semana conversei com um rapazinho casado, com um bebezinho de meses, e ele disse: eu estou sem trabalho desde dezembro, pastor. Desde dezembro. Com meu bebezinho, e agora minha família que me ajuda, não sei até quando, mas essa é a minha situação. Se você vai na Cracolândia, você vê aqueles meninos ali. Outro dia eu passei por um rapaz bonito, aparentemente bonito, tomou um banho, estava todo sujo. Quando abriu aquelas portas da Cristolândia, então eles entraram, 300 deles entraram. E eu e Eli estávamos lá, e ia passando por um rapazinho que estava recebendo um corte de cabelo. E aí você começa a desvendar de toda aquela sujeira, de todo aquele jeito barbudo de ser, vai caindo todos aqueles pelos, e aparece aquele menino bonito, que olhei a ele, eu pensei no meu filho, e fiquei imaginando quantas mães estão chorando, quantos pais estão chorando a falta do seu filho em casa. Sofrimentos, descaso. E quando você vai ali naquele lugar, e vendo aquele menino cortando o cabelo, ele olhando para o rapaz que cortava o cabelo dele, e o rapaz falando de Jesus, daquilo que estava no seu coração, e ele falava, e esse menino olhava assim, e você via as lágrimas correndo dos olhos dele. Você fica indignado. Você fica indignado pelo fato de que nós somos homens e mulheres aqui, que um dia Jesus nos resgatou, mas que também sofremos nossas dificuldades, e também vamos ao Senhor para dizer para Ele: Senhor, eu estou sofrendo. Não importa o tamanho do teu problema, não importa, a dificuldade é a mesma. Uma pessoa lá no Irã, uma pessoa lá no Iraque, não sei se vocês viram essa semana esse documentário Trincheiras no Deserto, que passou na Globo News. Muito interessante, um rapaz, jornalista, que vive 7 meses acompanhando um pelotão que está lutando contra o Estado Islâmico. E quando você entra naquelas cidades, você vê tanta gente despedaçada, tanto sofrimento, uma criança que é tirada no meio dos escombros. Isso é a situação. Me lembro do pastor Sabine, lá na Romênia, conversando com ele, olhava para as mãos dele, não tinha uma unha, aquele homem. Todas elas foram tiradas por causa de Cristo, no alicate. E ele dizia para mim: pastor Humberto, toda vez que eu acordava, nos 15 anos que passei na prisão, eles perguntavam: quer apanhar? Está pronto para apanhar? Eu dizia não, e eles batiam do mesmo jeito. E aí ele falou para mim uma coisa interessante: quando você estava pregando, você viu aqueles velhinhos sentados, cabelos brancos na frente? Eu falei: vi. Então eles eram os meus carrascos dentro da prisão. Hoje estão aqui, adorando a Deus comigo. É interessante, irmãos, que sofrimento é parte de viver nesse mundo. Nós precisamos entender isso. Nós temos que deixar de lado essa ideia dessas teologias que aparecem de vez em quando,
dizendo que tudo vai dar certo. Nem tudo vai dar certo, irmãos. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós vivemos num mundo que o Senhor nos alertou que teríamos aflições. Nós vivemos num mundo que nós somos o sal, que nós somos a luz. Para mim, Abacuque é um dos livros mais missionários. Ele diz no capítulo 2, verso 14, que toda a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso não vai acontecer sem que o povo de Deus se torne agentes tremendos da transformação de um local, de uma cidade, ou então de um país, ou até do mundo, como nós estamos vendo aqui através do trabalho de uma igreja, como a nossa. Talvez você pergunte como nós podemos fazer alguma coisa pelo mundo. Podemos, irmãos. Cada pessoa que nós estamos vendo, através desses meninos sendo tocadas, por causa da indignação do coração deles. Nenhum deles que foi para o resto do mundo aí, que está espalhado dos nossos 20 missionários, não tem essa indignação no coração de ver o que está acontecendo e dizer, Deus, até quando? Até quando? E tomam decisões em base à sua fé. A fé que Abacuque teve. É interessante que Abacuque ele fala para Deus. Ele não está esperando aqui Deus falar com ele. Eu acho que é assim mesmo que acontece com a gente. Eu me lembro, enquanto nós não tínhamos filhos, quantas vezes a gente falava para Deus, até quando? Até quando, Senhor? E às vezes reclamava com Deus, e Deus ouviu o nosso clamor. Deus, Ele ouve, porque Ele te ama. Ele ouve e quer te responder do jeito dele, não do seu. E é interessante que o que Deus fala para Abacuque, a partir do verso 5, é algo inesperável, inexplicável. É algo, queridos, que sai fora de qualquer compreensão humana. Porque Deus é assim. Deus está controlando todo o universo. Eu tenho duas formas de ver as coisas. A partir do meu local, da minha situação, do que me afeta, ou a partir daquilo que Deus está fazendo, porque Ele tem um plano, porque Ele tem propósitos, porque Ele sabe onde Ele quer chegar, porque Ele terminou as suas obras antes que o mundo fosse criado, porque Ele já havia crucificado seu próprio Filho antes da fundação do mundo, como diz 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Nós temos aqui um Deus que sabe todas as coisas, que faz todas as coisas no seu devido tempo. Se nós pudéssemos traçar a linha do tempo, embora nós vivemos no Cronos, Deus vive no Kairos. E quando você percebe um Deus que vive no Kairos, para Ele não tem tempo. Deus cria quando não havia tempo nem espaço. E Ele vai de eternidade a eternidade. Quem sou eu? Quem sou eu para escrutinar a mente desse Deus, para entender esse Deus tremendo? E olha aqui, Deus, Ele me insere, e é isso que a gente precisa entender aqui, irmãos, que eu posso ver a vida a partir do meu estado humano, do meu sofrimento, como eu posso ver a vida a partir do que Deus está querendo fazer comigo, no meu pequeno e curto espaço de tempo. Como eu posso encaixar esse pequeno espaço de tempo no Kairos de Deus, ao invés de ficar querendo aqui que Deus, seu Cairo, com as suas obras já prontas, se encaixe naquilo que eu acho que Ele deveria estar fazendo. Você já percebeu quantas vezes a gente sabe o que Deus tinha que fazer? Você já percebeu quantas vezes a gente ora dizendo o que Deus tem que fazer? Você já percebeu quantas vezes a gente, para assim, fica meditando, se isso aqui acontecer e tal, a gente faz os nossos planos como se eles fossem planos traçados na eternidade.
Deus quer que você pare um pouquinho para perceber que Ele tem formas inusitadas no tempo dEle, porque enquanto Ele trabalha comigo, Ele está trabalhando com um bocado de gente que tem a ver comigo. Ele está trabalhando com um bocado de gente que nem tem a ver comigo, mas que depende da obra que Ele está fazendo nesse mundo em prol da salvação de diferentes pessoas, onde quer que Ele queira agir. Estamos juntos, irmãos? Estamos juntos? Se percebe que o que Deus está falando para ele, olha só o que ele está dizendo. No verso 5. Olhem as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando, como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa que têm por Deus a sua própria força. Imagina, você está orando, e aqui muita gente utiliza, não é, as palavras que vêm logo depois desses versos que eu acabei de ler, para falar de avivamento. Abacuque não tem nada a ver com esse avivamento espiritual que muita gente fica pregando. Abacuque aqui, ele está tratando, na verdade, totalmente contrário. Olha o que Deus está dizendo. O pastor hoje pregou pela manhã e falou, se a coisa está ruim, vai ficar, pastor, pior. Imagina, o povo não percebe a sua própria perdição, irmãos, lá fora. Eles acham que o que eles estão fazendo, as leis que estão sendo aprovadas, são em benefício do país. O que está sendo tratado na ONU e trazido para os currículos, você não tem ideia. Tudo isso para questionar a presença de Deus. A gente não consegue fazer essa leitura, ao menos que você passe um momento descobrindo na intimidade com Deus o que Ele pensa. E aí você começa a ver esse mundo tenebroso. E aí sim, você vai perceber que Deus utiliza a quem Ele quiser. Até o povo pagão. Olha o que acontece na história. Deus vai levar o povo dele em cativeiro, logicamente, corrigindo o seu próprio povo, mas leva o seu povo para dentro da Babilônia e fala para o seu povo em Jeremias, vocês se divirtam dentro da Babilônia, em outras palavras. Casem-se, construam casas, sejam proativos no meio do caos. Olha que papel fantástico Deus está dando para a igreja dele. No meio desse caos, apresente a graça, apresente o meu amor, viva a minha realidade. Deixe o povo perceber que vocês são diferentes, que vocês são sal, são a luz. E Deus vai levar o povo dele para dentro da Babilônia. E é engraçado que enquanto estavam na Babilônia, o Senhor disse, vocês vão ficar 70 anos aí. Nem um ano a mais, nem um ano a menos. Mas tinha uns profetinhas, parece os dias de hoje, viu, pastor? Tinha uns profetinhas que diziam, nós vamos sair amanhã. Eu determino que amanhã nós vamos sair. E vamos levar o ouro desse país. Nós vamos levar os bens, vamos sair daqui ricos. Não parece os dias de hoje? Os profetas daquela época. Todos eles morreram. Eu confesso aos irmãos que se eu, com a idade que eu tenho, 62, mais 70 anos, estou morto. Estou morto. Dentro da Babilônia. E o Senhor dizia,
Desfrutem. Criem realidades, oportunidades. Sejam proativos no meio do caos. Como ser feliz na Babilônia? Irmãos, como ser feliz no Brasil? Entendendo que teu Deus, se Ele não está respondendo, é porque Ele está fazendo algo maravilhoso que nós não podemos deslumbrar, talvez na nossa época, mas talvez nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, vão poder desfrutar daquilo que nós estamos vendo pela fé que Deus vai fazer. Amém? Eu creio que Deus está limpando o nosso país. Eu creio que Deus está fazendo uma obra que nenhum homem poderia fazer. Eu creio na palavra do Senhor, que nenhum mal vai ficar escondido. É esse o Deus que nós adoramos, queridos. É um Deus que está fazendo algo que nós não conseguimos ver, mas se nós cremos, como Abacuque chega num momento, ele vai dizer, eu vou subir na minha torre, isso vai ficar para semana que vem. E vou esperar para ver o que Deus vai fazer. Ele acreditou. Eu creio que Abacuque, nas insônias que ele tinha, devido a tanto sofrimento que ele via ao seu redor, ele devia ouvir diretamente de Deus essas palavras. Eu vou trazer um povo ruim. Esse povo babilônico, irmãos, era um povo ruim. Se você acha que já viu coisa ruim, Estado Islâmico, você precisava ver o que é a narrativa sobre a crueldade do povo babilônico. Era um povo que zombava. Se você dissesse, eu tenho poder aqui, nada vai invadir a minha casa, as fortalezas estão construídas, eles riam. Porque eles tinham toda a tecnologia para invadir qualquer povo e matavam. Eles tinham assim, o prazer de matar pessoas. E Deus está trazendo esse povo para corrigir seu próprio povo. Mas enquanto Deus está corrigindo o seu povo está voltando para Ele. Está de joelhos, quebrantado, derramando-se, como nós cantamos aqui. Me derramar diante da presença do Senhor, olhando para Ele como Deus. Olha, é esse Deus que eu disse para vocês, que está construindo algo novo, maravilhoso. É esse Deus que olha para frente e tem amor por mim e por você, pela nossa geração, pelos remanescentes que ficam fiéis, porque é através desses que vão ser levados para esse reino construído antes da fundação do mundo, de Mateus 25, 34. Vinde benditos para o reino que vos foi edificado antes da fundação do mundo. É esse Deus que já preparou o ponto final da história da sua igreja, quando Ele vai levar essa igreja, que fez o seu papel de servo bom e fiel, para estar com Ele eternamente. Isso significa, queridos, que nós somos aqui passageiros. Amém? Estamos de passagem aqui. Deus está levando a gente a entender que, olha, tem coisas que eu não entendo. Eu preciso conversar com Deus, colocar diante de Deus. Eu não entendo. Tem coisas que está fora daquilo que para mim é justiça, para mim é honestidade, para mim é... E você, às vezes, sofre por causa disso. Espere em Deus. Espere em Deus, porque você ainda o louvará, como diz o salmista. Espere em Deus, porque Deus está fazendo uma obra maravilhosa que você não entende nesse momento. Como é que vai sair alguma coisa boa desse negócio de usar os babilônicos? É que Deus também vai lidar com os babilônicos. Se Deus ama o mundo, Ele ama todos, oprimidos e opressores. E Ele vai lidar com todos eles. E uma forma dele lidar com todo esse pessoal que está pecando aos montes numa sociedade é através de homens e mulheres
cheias do seu Espírito, que conseguem viver a fé no meio do caos, que conseguem ser fiéis até a morte e vão receber a coroa da vida. Amém? Então, esse é um novo conceito. É um conceito que a gente precisa ver a partir do novo nascimento. Quando eu olho agora para Cristo e vejo em Cristo uma forma de viver que confronta esse mundo. E por causa disso, alguns de nós vamos sofrer. No mundo tereis aflições, tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Por causa da tua fé, algumas coisas vão acontecer que você não vai entender. Mas Deus está do teu lado. Eu me lembro de um senhor que contou para mim uma experiência de um rapaz que era pregador. E quando a gente é jovem e sai do seminário, a gente acha que é o rei da cocada preta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo dos últimos dias. A gente acha que o mundo vai... né? A gente sai com aquelas ideias mirabolantes de que tudo vai dar certo. E esse rapaz dizia, eu quero pregar para todo os Estados Unidos. Num programa de rádio, um programa de televisão, um dia eu vou chegar a pregar para todo o meu país. E ele se casou, passou um tempo e tal, foi para Israel, numa viagem de reconhecimento lá da Terra Santa. E a esposa dele contraiu uma bactéria num local onde ela esteve, e aquilo deixou a mulher totalmente... ela voltou a ser uma criança. Esse homem, durante anos, teve que trocar a fralda da sua esposa, ele teve que ensinar ela a andar, teve que ensinar a falar novamente aquela mulher, anos fazendo isso. E aí James Dobson, que é um senhor que tem um programa chamado Family Talks, e na época ele convida esse senhor, que era um pastor já maduro, para vir dar o seu testemunho de vida, porque ele soube tudo isso da vida desse rapaz. E aí fez toda uma entrevista com ele ali, ele contando o seu sofrimento, tratando da sua esposa, o carinho, o amor que ele teve com a sua esposa durante todo esse tempo, e trazer a sua esposa de volta, apresenta a sua esposa, traz ela já está agora de volta, né, no seu senso comum. E é interessante que, no final, ele fala assim, eu queria te agradecer, James, por ter me dado a oportunidade de ter meu sonho realizado, de falar para todo o país. A gente não consegue compreender, às vezes, o que nós estamos passando. Mas o que Deus está fazendo, talvez mais tarde, um dia, você vai poder olhar para trás e ver que Deus cumpriu todos aqueles sonhos que você tinha. Não do teu jeito, mas do jeito dele. Porque Ele é Senhor. Porque Ele domina. Porque Ele é soberano. Porque Ele conhece você mais do que você mesmo. Porque Ele sabe o que é bom para ti. Porque Ele quer você sendo um instrumento em suas mãos. A gente não tem ideia do que Deus está fazendo. Mas, às vezes, através de um sofrimento, Deus é capaz de cumprir uma obra que Ele tem para a tua vida. Amém? Vamos entender Deus. Não quero entender somente você. Há uma música muito bonita. Ninguém explica Deus. Logicamente, ninguém vai cantar essa música. Mas essa música é interessante porque ela fala, né, que muita gente tenta explicar Deus de tudo quanto é maneira. Ninguém explica Deus. Deus surpreende a gente. É o contrário. Ele olha para você, vê a tua necessidade, não do jeito que você vê. Mas Ele vai suprir a tua necessidade na sua riqueza da glória que Ele tem. E Ele te ama muito. Pode ter certeza. Independente do que você está passando, Deus tem um propósito nisso tudo e vai mostrar no devido tempo o quanto Ele te amou. E nós vamos rir juntos. E nós vamos adorar juntos. E vamos cantar muito glórias ao Senhor, porque Ele é Rei, porque Ele é soberano,
porque Ele sabe o que faz. Amém? Aguenta firme, porque o resto vem a partir do domingo que vem. O pastor Lisânia está prometendo. E já está estudando há quanto tempo, pastor? Faz tempo, né? O pastor vem preparando essa... E nós todos, a equipe inteira vem se preparando para a gente poder tocar esse tema, mas trazendo para nós a visão de Deus sobre o caos que está colocado aqui nesse mundo. Não a nossa. A minha, irmão, já estava todo mundo em cana. A minha, irmãos, a vontade é quando vou lá para os ribeirinhos e vejo um homem com uma ferida aberta, o osso aparecendo. E nenhum cuidado médico. Você não tem ideia. Mas o que Deus está fazendo, pode ter certeza, Deus vai curar essa nação. No macro e no micro, Deus quer curar a tua ferida. Deus quer dar para você a cura. Não do teu jeito, mas do jeito que Ele quer. Aprenda a orar. Faça, Senhor, a tua vontade. Faça, Senhor, a tua vontade. Eu não entendo nada, mas faça, Senhor, aquilo que tu quiseres. Fala que teu servo vai ouvir. Amém?